Quando estive aqui a explicar a conjugação dos verbos, eu disse que dhahaba significa ele foi. Dhahaba significa ele foi. Ok? Dhahaba. Dhahaba significa ele foi. E uma das questões que se colocava é neste... Posso entender a parte do foi, mas onde está o ele? E a resposta foi que ele está escondido, né? Neste caso, ele está escondido. Às vezes aparece, às vezes desaparece. E, portanto, nesta aula vou dar aqui uma explicação mais elaborada e espero que possa esclarecer essa questão deveras importante. Ok. A explicação que eu tenho para dar é a seguinte. Tenho aqui. Muito bem. Vamos começar analisando dhahabu. Dhahabu significa eles foram. Dhahabu significa eles foram. Agora, dhahabu significa eles foram, certo? Certo. Dhahaba significa ele foi. Nesse dhahabu, a pergunta que se faz é: onde está o sujeito? Quando nós temos um verbo, por exemplo, ele foi. Eu pergunto, onde está o sujeito? O sujeito é ele. E onde está o verbo? Foi é o verbo. Muito bem. Isso também acontece em árabe. Nós temos aqui dhahabu. Onde está o sujeito? O sujeito é esta letra waw. Dhahabu. E onde é que está o verbo? O verbo é dhahaba. Certo? Certo. Muito bem. Então vejamos aqui. Eles foram, dhahabu. Agora temos aqui os estudantes foram. Só que aqui vem dhahaba atulabu. Por que não é dhahabu atulabu? Ok? Na verdade, eu até escrevi aqui e desde já devo dizer que está errado. O certo é este. Dhahaba atulabu. Primeiro, deixa dizer o seguinte. Se eu quero dizer o estudante foi, eu aqui digo, por exemplo, dhahaba atolibu. Atólibo. Veja, dhahaba atólibo. E aqui tenho, tulabo é plural, também tenho o verbo dhahaba, não tenho o verbo dhahabu, referente a eles. Por que isso acontece? A resposta é muito simples. Aliás, pode não parecer. Acho que não é simples, mas a resposta é a seguinte. Dhahaba, a pergunta que eu faço aqui é, neste verbo, dhahaba, onde é que está o sujeito? Duas possibilidades. Número 1, o sujeito pode estar escondido, ok? Ou o sujeito pode estar na frase, ok? E neste caso, vemos que o sujeito está exatamente aqui ao lado. Porque na frase verbal, na oração verbal, primeiro vem o verbo e depois é que vem o sujeito, ok? Em português como é ele foi. Primeiro vem o sujeito, depois é que vem o verbo. Mas em árabe é primeiro verbo, depois sujeito, ok? Portanto, nesta frase, dhahaba, onde está o sujeito? O sujeito está aqui. Atulabo. É por isso que, se nós, por exemplo, se eu escondo este sujeito, deixo apenas o dhahaba, aqui você pergunta, onde está o sujeito? Eu digo, o sujeito está escondido. E você pergunta, onde? Eu digo, está escondido aqui. Ok? Aqui há um sujeito. Só que você não consegue ver porque está escondido. Deixa eu mostrar. Apareceu. Aqui está o sujeito. Portanto, quando nós temos dhahaba, o sujeito ou está escondido
ou não está escondido, ok? Muitas das vezes está escondido, ok? ذهب, só que muitas das vezes também não está escondido. Por exemplo, aqui, este verbo. Você pergunta, onde está o sujeito? O sujeito está aqui. É este uau. Exatamente. Agora, aqui, onde está o sujeito? O sujeito está aqui. Atulabo. Atulabo. Os estudantes. E onde é que está o verbo? O verbo está aqui. ذهب. No entanto, se eu esconder, você vai perguntar onde está o sujeito? Eu digo o sujeito está escondido. Na medida em que em nenhuma parte deste verbo eu consigo identificar ou fazer menção do sujeito. Aqui neste verbo, aqui em cima, se você pergunta onde está o sujeito, dá para ver logo, está aqui, não está? Está aqui. Aqui é assim, se você pergunta onde está o sujeito está aqui. Mas, se eu escondo esse sujeito e você olha para este verbo, onde é que está o sujeito? Não está. Se for o dual, ذهب, e você perguntar onde está o sujeito está exatamente aqui, é este alif. Portanto, é assim que funciona. O sujeito pode estar presente ou pode estar escondido. Muito bem. É por isso que nós temos aqui os estudantes foram, ok? Isto até parece, ou aparentemente é ذهب foi os estudantes, mas não, é os estudantes foram. Agora, vamos analisar aqui por que isso está errado. Ok? Veja só a tradução. Eles, os estudantes, foram. Ok? Não tem sentido. A resposta é muito simples. Nós temos aqui ذهبوا الطلاب. Por que isso está errado? Esta é uma oração nominal. Desculpa, é uma oração normal. Certo? Certo. Muito bem. Onde é que está o verbo? O verbo está aqui. ذهب. E onde é que está o sujeito? É muito simples. Lembra aqui em cima? ذهبوا. Eu perguntei, onde está o sujeito? O sujeito está aqui. ذهبوا. Este é o sujeito, este uau. Portanto, este verbo é exatamente esse que está aqui. Onde é que está o sujeito? O sujeito está aqui. Ok? Agora surge uma pergunta. E o que é atulabo? Não pode ser sujeito. Ou este é sujeito, ou este é sujeito. Não pode ser ambos. É por isso que aqui, ذهبوا é como se estivéssemos a dizer eles. Esse eles refere-se aqui. Este eles aqui, deixa dar volta, refere-se a este uau. Este uau significa eles. ذهبوا. E depois, atulabu refere-se a estes estudantes. Portanto, para o mesmo verbo, temos dois sujeitos distintos. É por isso que aqui, neste caso, está errado. Nós não dizemos ذهبوا الطلاب. Está errado. Tem que ser ذهب الطلاب. Por que ذهب الطلاب? ذهب, se você olha para aqui e pergunta, onde é que está o sujeito? Aqui no verbo, você não vê nada que indique o sujeito. Porém, logo ao lado está aqui o sujeito, atulabo. É por isso que é ذهب الطلاب. Muito bem. Portanto, de uma forma resumida, aqui está certo, aqui está errado. Ok? Só que temos esse terceiro exemplo. Atulabu ذهبوا. Aqui está certo. Os estudantes foram. Bom, pode parecer uma coisa complicada, mas não é. Deixa-me explicar gramaticalmente explicando, ok? Se faz ou não faz sentido, isso é outra coisa. Mas até porque faz sentido. Veja, aqui está errado, porque aqui nós temos dois sujeitos, certo? Certo. Aqui está errado. Aqui está certo, porque nós temos este verbo, não tem nenhuma presença de sujeito, e o sujeito está exatamente aqui ao lado. Agora, aqui está certo, embora tenhamos, veja, um sujeito e outro sujeito. Por que aqui está certo e por que aqui está errado? A resposta é muito simples. Esta é uma oração nominal.
E esta é uma oração verbal. Número 1. O que é que nós procuramos na oração nominal? Na oração nominal, nós procuramos o sujeito e o predicado. E o que nós procuramos numa oração verbal? Numa oração verbal, nós procuramos o verbo e o sujeito. O sujeito é aquele que faz ali a ação. Ok? Portanto, quando nós nos deparamos com esta oração, a pergunta que eu faço é: onde está o sujeito? O sujeito está aqui. Atulabo. Este é o sujeito. E onde está o predicado? O predicado está aqui. Dhahabu. Dhahabu. Este é o predicado. E como é que você descreve o predicado? É muito simples. O predicado é composto pelo verbo dhahaba mais o seu sujeito wow, que neste caso eles foram. Ok? Literalmente, traduzindo aqui, seria assim: os estudantes, vírgula, eles foram. Ok? Portanto, isto é uma oração nominal. Agora, isto aqui é uma oração verbal. Na oração verbal, nós procuramos o sujeito e o predicado. E, se nós encontramos dois sujeitos, automaticamente está errado. Ok? Portanto, essa é a explicação que tinha assim para dar. Ok? Portanto, se você não entendeu, eu aconselho a assistir mais duas, 3 vezes esse vídeo. Vamos continuar? Para o feminino, basicamente, a história é a mesma. Temos aqui dhahabna. Dhahabna. Elas foram. Onde é que está o sujeito? É o na. Na é o sujeito. Dhahabna. Agora, aqui tem dhahabat al-talibatu. Dhahabat. Aqui, nós dissemos que este tá com sukun não é o sujeito. É apenas a indicação de que este é um verbo que está no feminino. Depois, al-talibatu. Portanto, aqui, este verbo não tem nenhuma indicação. Esse verbo não tem nenhuma indicação de sujeito. Portanto, se nós olharmos mais adiante, o sujeito está mesmo aqui ao lado. Al-talibatu. As estudantes foram. Muito bem. Porém, aqui é exatamente aquela situação. Isso está errado por quê? Porque se nós olharmos para este verbo, dhahaba, onde está o sujeito? Está aqui. Dhahabna. Onde está o verbo? Dhahab. O verbo, dhahab, e o sujeito, na. E depois, este, o que é que faz aqui? Não sei. Portanto, um único verbo, não pode ter esses dois sujeitos distintos. Ok? Eles, as estudantes, não pode. É por isso que isso está errado. Porém, aqui está certo. Está certo por quê? Porque as regras aqui mudam por tratar-se de uma oração nominal. Portanto, onde está o sujeito? Al-talibatu é o sujeito. Onde está o predicado? Dhahabna. Dhahabna é o predicado. E nós, em termos de predicado, aprendemos 5 tipos de predicado. Aprendemos o predicado formado por uma palavra, um nome. Aprendemos o predicado formado por um nome precedido de um advérbio. Aprendemos o predicado formado por um nome precedido de uma preposição. Aprendemos o predicado formado por oração nominal. Ok? Oração nominal. Não nome, oração nominal. Por exemplo, al-mudarisu lahu khamsatu abna'i. Ok? E também aprendemos o primeiro. Aprendemos o predicado formado por oração verbal. E isto aqui é oração verbal. Na medida em que tem, este predicado é oração verbal, na medida em que tem o seu sujeito e o seu verbo. Ok? Este predicado é um predicado oração verbal. Elas foram. E onde é que está o sujeito? Está aqui, na. Este na é o sujeito. E não tem nada a ver com este sujeito da oração nominal. Portanto, está aqui distinto. Ok? Essa é a explicação que eu tenho para dar. Embora pareça complicado, de fato é complicado. Mas
com a prática vai fazer todo sentido, tal como faz sentido para mim, às vezes. Depois tenho aqui, ذهب, ele foi. ذهب, ele foi. ذهبت, ela foi. ذهب الطالب. ذهب الطالب. O estudante foi. Ok? Aqui, veja. Se eu escondo, e aqui você pergunta, ذهب, onde está o sujeito? ذهب significa ele foi. Você pergunta onde está o sujeito está aqui, escondido. Ok? Refere-se a ele. Está aqui, escondido, nós sabemos. Porém, se eu revelo, você pergunta onde está o sujeito está aqui, já não está escondido. Quem é o sujeito? O estudante. ذهب الطالب. Ok? Caso contrário, se estiver escondido, vamos dizer quem é o sujeito, ele. Aliás, nem vamos dizer que é ele, vamos dizer que está escondido. Porque pode ser ele, pode ser eles, tal como nós vimos. Depois, na mesma situação, nós temos para ذهبت الطالبة. ذهبت الطالبة. A estudante foi. Portanto, aqui, se nós dizemos الطالب ذهب, الطالب ذهب, este é o sujeito e este é o predicado, ذهب. E este predicado é composto do seu sujeito, e esse predicado, que é um verbo, é composto do seu sujeito e também do seu verbo, ذهب, ele foi, ok? Mas este predicado que está aqui não é, desculpa, esse sujeito que está aqui não é esse sujeito que está aqui, ok? Eu preciso distinguir. Embora na verdade seja, mas gramaticalmente falando, eu preciso distinguir, porque este é sujeito da oração nominal, ao passo que este é um sujeito escondido da oração verbal. Essa é a diferença. De fato, eu próprio levei muito tempo para entender isso, mas graças a Deus finalmente entendi e estou aqui a explicar. Portanto, se você não estiver a entender, não se preocupe, com o tempo, com mais aprendizado, você vai entender, vai fazer todo sentido. Portanto, vamos ler. ذهب الطالب, o estudante foi. Onde está o sujeito? Está aqui. Onde está o verbo? Está aqui. ذهب الطلاب, os estudantes foram. Onde está o sujeito? Está aqui. Onde está o verbo? Também está aqui. الطلاب. الطالب ذهب. Onde está o sujeito? Está aqui. Onde está o predicado? Está aqui. ذهب. Veja aqui, nessas duas primeiras, eu perguntei, onde está o verbo? Está aqui. O verbo está aqui. É assim, quando nós estamos diante de uma oração nominal, quando nós estamos diante de uma oração verbal, nós procuramos o verbo e procuramos o sujeito. Portanto, ذهب الطالب. Onde está o verbo? Está aqui. ذهب. Onde está o sujeito? Está aqui. الطالب. ذهب الطلاب. Onde está o verbo? Está aqui. Onde está o sujeito do verbo está aqui. Agora, aqui embaixo quando nós estamos diante de uma oração nominal, nós procuramos o sujeito e nós procuramos o predicado da oração nominal. Portanto, الطالب, onde está o sujeito? Está aqui, الطالب. E onde está o predicado? Está aqui, ذهب. Esse predicado é uma oração verbal, ok? Portanto, tem o seu próprio sujeito, tem o seu próprio predicado. Depois nós temos aqui, الطلاب ذهبوا. Onde está o sujeito? Está aqui, الطلاب. Onde está o predicado? Está aqui, ذهبوا. E esse próprio predicado tem o seu próprio sujeito e tem o seu próprio verbo. Os estudantes foram. E o mesmo acontece para o feminino. ذهبت الطالبة. A estudante foi. ذهبت الطالبات. Os estudantes foram. Veja aqui. Deixa eu mostrar no masculino. Veja aqui, temos aqui o mesmo verbo, ذهب, ذهب. Mas, por causa dessa coisa de estar presente, não está presente, está escondido, veja que temos الطالب no singular e para o mesmo verbo, para a mesma forma verbal, temos الطلاب no plural. Mas, veja, aqui foi traduzido por este verbo, nesta forma como está, foi traduzido por foi, e o mesmo verbo, na mesma forma, foi traduzido por foram. Portanto,
Essa característica você não encontra na língua portuguesa. Não encontra, não há, quer dizer, nós não temos isso. Portanto, é por isso que logo a primeira até pode parecer difícil de entender. Porém, se você leva o português, o conhecimento do português e tenta aplicar aqui você vai cometer erro. Por exemplo, o seguinte erro que você vai cometer, você vai dizer Zahabu atulabu. As pessoas vão entender, mas saberão que você está errado. Ok? Tal como quando alguém diz e nós ouvimos. Muita gente diz, você disseste. Você entende o que a pessoa está a dizer, mas você sabe que isto aqui tem falta de escola. Você disseste. Portanto, você não quer dizer algo semelhante a isto em árabe. Portanto, se você disser isso, é como se estivesse a dizer Dhahabu atulabu. Não está correto. O correto é Dhahaba atulabu. Se faz sentido ou não faz sentido, isso é outra coisa. Pode não fazer sentido em português, mas em árabe faz todo sentido. E o princípio é esse. Portanto, desse jeito nós terminamos. Não vou prolongar mais, já são uns 20 minutos desta aula. Portanto, se logo a primeira você tiver dificuldades de entender, não se preocupa, com o tempo vai entendendo. Pode voltar a assistir, tentar analisar, ver outros exemplos, procurar noutros manuais de gramática e assim por diante. No final, você vai entender mais a explicação, exatamente essa que eu acabei de apresentar. Até a próxima lição.